E daí, pessoal? Conseguiram assimilar alguma coisa em relação ao século XIII, do qual nós falamos na primeira parte dessa quinta videoaula? Leram o texto lá do professor De Bono, que, embora longo, nos proporciona um aprofundamento razoável, né, de toda essa discussão aí. Esperamos que vocês tenham lido e que tenham gostado dessa discussão toda, não é? Enfim, vamos dando continuidade, porque a história não acabou. Tem mais embate, tem mais conflito, né? Cada vez mais o negócio vai pegando fogo, vai pegando mais fogo, né? Vai mais lenha na fogueira. E vai se tornando mais complexo. Então, resumidamente, né, em relação ao século XIII, nós falamos do conflito que aconteceu entre o Papa Bonifácio VIII e o rei Filipe IV Belo da França, basicamente motivado por questão de cobrança de impostos, né? Como o professor Pedro disse, né, o Filipe IV Belo estava em um conflito por questões de território, né? Ele estava em guerra por questões territoriais com o primo dele, o Eduardo I da Inglaterra, e ele resolveu cobrar impostos para que ele conseguisse levar à frente essa guerra. Como tinha lá, já de 1200 e iniciozinho do século XIII, de 1215, do quarto concílio de Latrão, ainda do tempo do Papa Inocêncio III, havia um cânone que proibia o clero de pagar impostos aos imperadores, aos reis, enfim, aos monarcas, sem autorização do Papa. Então isso deu uma arranca-rabo, porque o Filipe IV Belo queria cobrar impostos para levar à frente a sua guerra, o Papa não concedia, não permitia que ele cobrasse esses impostos, e acabou virando uma confusão só, né? E como o professor Pedro frisou, e eu também retomei no finalzinho já da parte anterior da videoaula, não é? Isso tudo representa, toda essa história é para dizer o quê? Que nós temos um primeiro enfrentamento por parte do poder civil, reivindicando para si uma autonomia que até então não tinha. Eu destaquei essas duas palavras, né, hierocracia e teocracia. Então havia uma hierocracia consolidada, então nós temos aqui, por parte dos imperadores, uma reivindicação de teocracia, né? Eles já não aceitam mais a autoridade do Papa, não só no aspecto espiritual, mas sobretudo no aspecto temporal, e agora são os monarcas que, ao simplesmente julgarem indiferente a excomunhão, de certa forma relativizam também o poder espiritual, porque se eu estou excomungado ou se não estou excomungado, muito pouca diferença faz. Então isso significa também uma certa reivindicação de poder espiritual para si. Isso é uma forma de teocracia, né? Isso tudo, né, durante o século XIII, então isso representa um primeiro enfrentamento. Né? Então agora no século XIV nós vamos ter um segundo enfrentamento, um segundo conflito, que vai ser protagonizado por um outro monarca, já vai ser um outro Papa, e além desse conflito entre Papa e Imperador, também vai haver um conflito interno dentro da Igreja. Vai surgir dentro da própria Igreja vai surgir um novo movimento, não é? E esse movimento vai representar um problema, enfim. Professor Pedro, fale-nos disso aí. O conflito, ou a crise do século XIV, ela é muito mais grave, vamos dizer assim, e muito mais complexa do que a do século XIII, por dois aspectos. O primeiro aspecto é que ela vai ser uma crise, quer num nível externo, né, de uma instituição religiosa, que é a Igreja, com uma instituição civil, que é o Império. Tá? Então é um embate externo. E um embate interno, né, que depois o William, muito mais condições do que eu tenho, pode retomar isso, que é a questão da pobreza franciscana, né, e o seu embate com a Santa Sé, com a Cúria, com o Papa, né, que uma parte dessa, eu posso dizer assim, desses franciscanos de dentro da Igreja vão se aliar a Luís da Baviera, né, para agravar ainda mais a situação, né, ou colocar em xeque mais ainda a situação do Papa.
Um conceito muito interessante que o William tem trabalhado é o conceito de heresia. Né? Ou seja, olhem só o movimento que está acontecendo. Há um movimento ainda de embate à legitimidade papal enquanto num nível temporal. E há também um embate sobre a sua legitimidade no nível espiritual, que é o que os franciscanos vão questionar. Tá? Em Bonifácio, Bonifácio enfrenta um pouco essa vamos dizer assim, vindo de Pedro de João Olive, já tem um movimento dos franciscanos em relação a isso, mas é abafado, né, quando o Bonifácio persegue os espirituais. E aí acalma a coisa. Bom, no século XIV, com João 22, né, de novo, a questão geopolítica vai desembocar, né, na discussão com o Papa, que Luís e Frederico da Áustria, né? Sim. Ele está brigando pela questão do quê? Não é porque ambos eram príncipes, ambos eram reis de alguma região, mas ainda na Europa se tem a visão, né, do império. Tanto que o império não é mais império romano, é império sacro romano. Começou lá com Carlos Magno, isso, lá no século início. Né? Para vocês verem que é muito engraçado a gente pensar aqui abrindo parênteses, que como os europeus têm essa ideia de um grande império, né? Nós temos lá com Alexandre, né? Posteriormente com o Império Romano, né? Posteriormente com Carlos Magno e depois com Luís tentando ser o imperador, né? Posteriormente nós temos lá com Napoleão, né, que vai se tornar o imperador, e quase no século XX com o Führer se tornando quase um imperador. Né? E hoje nós temos o quê? A União Europeia. A União Europeia. Né? Então, quer dizer, a ideia de uma unidade política parece perpassar de que a Europa deve ser uma coisa só. Europeu, né? Mas voltamos, saindo da viagem, fecha o parênteses, né? Então, essa briga, eles começam a brigar, né? Pela eleição. Claro, a eleição não é feita aqui, que a gente vai aqui na fila. Não, os príncipes eleitores, né? Os eleitores que elegiam. E eles eram, de acordo com o momento, eles eram 7 ou 10. Naquela época, eles eram 7, se não me engano. E aí não deu unanimidade, deu 4-3, né? E aí, o que acontece? Eles começam a brigar, e o João 22 também seguindo, notem bem, né? Alguns desses papas, Inocêncio, Bonifácio, João 22, eles seguem, vamos dizer assim, uma linhagem de papas que tem na sua formação, né, a ideia exatamente da plenitude de poder. Uma concepção hierocrática. De que na cabeça deles eles têm os dois poderes. E aí vem o velho bordão usado, né, desde a antiguidade, que o inferior obedece ao superior. Né? Quem é superior nisso? O que é mais importante? A vida, né, espiritual ou a vida mundana? O que depende para te salvar? A vida espiritual ou a vida mundana? Parece ser a vida espiritual, ser mais nobre. Se ela é mais nobre, ela é superior. Ela está representada por quem? Pelo poder da igreja, pelo poder do Papa, de Cristo. E a vida mundana, o poder temporal, está representado pelos reis, pelos príncipes, pelo imperador. Logo, do ponto de vista de uma formulação, é isso. É a aplicação do bordão de que o inferior obedece ao superior. Talvez não numa ação direta, mas numa ação indireta. Tanto é que a legitimidade, e por isso, né, a briga, a legitimidade, o Papa deveria consagrar ou reconhecer Luís como imperador para que o Luís pudesse exercer
o seu mandato de imperador. É a mesma coisa hoje. Hoje o presidente da República, ele precisa ir lá e o ministro, né, do Supremo dá para ele, né, oficialmente o diploma de que ele é presidente. Claro que ele foi eleito, né? Houve todo um processo, mas está ali, aquilo ali legitimou. A legitimação era exatamente a consagração papal. O João 22... Só abrindo mais um parênteses. O que acontece agora? Pegou fogo na catedral de Notre-Dame. Vamos pronunciar bem o francês, né? Notre-Dame. O que foram os fatos históricos mais importantes que aconteceram dentro daquela catedral? A autocoroação de Napoleão. Então, veja bem, durante toda a Idade Média, aquele que legitimava o poder do imperador era o Papa. Ele podia ser escolhido até pelo povo, podia ser aclamado, podia ser eleito pelos príncipes eleitores, o método, ou podia tornar-se rei por questão de guerra, por destronar outro, enfim, os meios através dos quais ele chegava ao cargo de rei, de imperador, não interessa. Mas a legitimação desse poder dependia da coroação feita pelo Papa. E aí o que Napoleão faz? Quando o Papa chega lá com a coroazinha para colocar na cabeça dele, ele pega a coroa do Papa, pega a coroa da mão do Papa e coloca a coroa na própria cabeça dele, né? A autocoroação. Esse fato é muito simbólico, esse fato, assim, tem ele é paradigmático, né, do que representa a modernidade, né? A legitimação do poder não depende da igreja, não depende do Papa, não depende de nenhuma estrutura eclesiástica, religiosa, não depende do espiritual. E aí tudo isso se entende dentro do modelo iluminista, né, enfim, né? De política, né? Fecha parênteses, né? Isso só para dar um exemplo, né? Já que nós estamos falando da legitimação que depende da coroação do Papa, então é oportuno fazer esse contraponto, né? Ali, desse fato tão importante que aconteceu lá em Notre-Dame, da autocoroação de Napoleão. Tem quadros por aí, é famosa aquela foto, né? Aquela pintura, aquela pintura, né? Do Napoleão com a sua coroa, assim, né? Para colocar na sua cabeça. E ali... posteriormente, depois das batalhas, né, Luís vence a guerra, mas o Papa, naquele entremeio da batalha, torna o império vacante e se coloca como o grande mandatário, né? De novo com a cabeça, né, hierocrática. Né? Luís não vai admitir, né? Inclusive vai depor o Papa, vai escolher outro Papa, enfim. Nomear um antipapa. Nomear um antipapa. E aí tem, né, exatamente esse conflito. Veja bem, né, ele vai ser excomungado, não vai dar bola para a excomungação, né, vai... Está teimando com essa palavra? Excomunhão. Excomunhão, tá, mas a excomunhão mas é como se fosse um excomungado. Tu é um lixo. Ele não vai dar bola para isso, né? Porque vai, inclusive, né, eleger um outro Papa dizendo que aquele herege. Mas por que ele vai dizer que aquele herege? Exatamente pela influência dos franciscanos. Né? E aí entra um outro jogo interno, né? Outra briga interna, que é os franciscanos, não os franciscanos na sua totalidade, mas uma corrente dos franciscanos, que nós temos Ockham, nós temos Miguel de Sicena, que se junta a eles Marcílio de Pádua, que vão ser os grandes teóricos, vamos dizer assim, né, defensores do imperador, ou defensores, e aqui tem que ter cuidado, defensores da separação entre igreja e Estado. Marcílio, muito mais radical, né, que vai inclusive submeter a instituição, né, religiosa ao poder civil. Ockham vai separar, dizer, são coisas muito diferentes, né? Elas devem ter finalidades diferentes, devem funcionar de modo diferente. Eventualmente, em casos de exceção,
ou seja, a expressão que ele usa, regulariter, né? Regularmente cada um fica na sua. Né? Causaliter, ou por uma exceção, né? O imperador ou o governante civil pode intervir na igreja. E vice-versa, né? Por uma determinada exceção, né? Um governante tirânico, um governante, né? que não busque o bem comum, pode sofrer uma intervenção por parte da instituição igreja. Né? Claro que Ockham vai muito mais além, que vai dizer que a igreja é da comunidade dos fiéis, né? Isso que é a igreja, não é o papado, tem as questões do concílio, mas isso são, digamos, meandros das mais aprofundada discussão. Mas a ideia geral é de que essa segunda crise, ela coloca muito mais problemas, né? Muito mais dificuldades, e ela é muito mais grave, vamos dizer, do que a primeira. Né? Porque, veja bem, ainda na primeira não se tocava ainda no ponto da destituição do Papa. Né? Com todas as coisas... Né, aqui mesmo parece realmente um jogo de xadrez, não é? Em Bonifácio tem uma briga com ele, mas ninguém quer depor ele. Né? Ninguém quer. Aqui a ideia é depor o João. Né? Então, piscou a luz, hein? Não, acho que não caiu a gravação, mas vamos lá. Aqui é muito mais grave que isso. Que além do enfrentamento, né, eu quero tirar esse cara. Né? Então, quer dizer, a coisa é muito mais, né, talvez na leitura ou outras leituras, né, a gente está tentando dar aqui aquilo que a gente chama umas chaves de leitura, umas provocações, para que quando vocês forem ler já ter um pouquinho, né, vamos dizer, uma certa lente, para ver que não é só aquela história, de novo o Papa manda, não manda, aquela, sabe, encebação. Não! Né? Filosofia política, como eu costumo dizer, a gente tem ali os fatos, e são os fatos políticos, a ciência política. Né? O que nós estamos fazendo, né, em filosofia política é analisar os conceitos que estão subjacentes aí, né, e a repercussão, né, dos conceitos que surgem daí. Porque daí vem, né, toda uma derrocada de infalibilidade papal. Porque se o Papa é herege mesmo, ele falhou, não é? Então, ele não é infalível. Se ele é herege, né, e é infalível, ele pode ser deposto? É legítimo. Bom, mas se ele pode ser deposto, mas como é que eu vou depor um representante de Deus na Terra? Notem isso. Como é que eu vou, né, fundamentar a legitimidade dele, ou a legitimidade no que eu estou baseado, porque não pode ser assim, chego lá e arranco o cara da cadeira dele. Do que eu estou baseado, né, para tirá-lo de lá. É preciso provar que automaticamente, por alguma coisa que ele próprio tenha feito, ele próprio tenha se autodestituído. E aí entra a constatação de que o Papa se tornou um herege. A constatação de que o Papa se tornou um herege é um grande trunfo teórico, não é uma questão só teológica, é um trunfo teórico, filosófico, político, prático, de consequências práticas imediatas. A constatação de que o Papa é um herege implica que automaticamente ele deixou de ser Papa. E veja bem, isso é algo que é uma premissa aceita pela Igreja. Isso está no Código do Direito Canônico, então, vigente. Um Papa que se torna herege, qualquer pessoa que se torne herege, ela está automaticamente destituída do seu poder. Isso vale para qualquer instância de poder dentro da Igreja. Se o Papa se torna um herege, ele está ipso facto. Pelo próprio fato de tornar-se herege, ele está destituído do seu poder. Então, tendo como base essa premissa,
É muito fácil, é só encontrar alguma heresia que o Papa... É só demonstrar que o Papa se tornou herege. E aí nós passamos do conflito externo para o conflito interno, que tem a ver com a história do movimento franciscano e com a defesa que os franciscanos fazem da pobreza, a absoluta pobreza de Cristo e também dos cristãos. Né? O Papa João XXII, né, do qual nós estamos falando, ele se mostra radicalmente contra essa proposta dos franciscanos. Ele diz que está equivocada a interpretação que os franciscanos fazem do Evangelho, segundo a qual Jesus Cristo teria sido pobre, segundo a qual Jesus Cristo não teria tido bens, não teria tido propriedades. O Papa João XXII diz, não, Jesus Cristo realmente teve bens, Jesus Cristo não foi pobre. Prova disso é que o Judas era o tesoureiro, ele que ficava com o dinheiro da turma toda. Jesus tinha dinheiro, Jesus tinha propriedade, portanto. E os franciscanos vão interpretar o Evangelho de modo oposto, dizendo que Jesus era pobre. Então, veja, olha só, isso parece uma discussão assim, absolutamente teológica, que não tem repercussão política nenhuma, que não interessa para nada, se Jesus Cristo era pobre ou se não era pobre, se Judas tinha uma bolsa com dinheiro ou se não tinha, e se esse dinheiro era só do Judas ou se era de todos os apóstolos, enfim. Mas no momento em que os franciscanos dizem Jesus não tinha dinheiro, e o Papa diz Jesus tinha dinheiro, e aí o que o imperador faz? Diz, é uma heresia isso que o Papa está fazendo, porque o Evangelho é claro, Jesus não tinha dinheiro, e o Papa diz, Jesus tinha dinheiro, e o imperador vai dizer, o Papa é um herege, porque ele está ensinando, ele está dogmatizando algo que é contrário às Sagradas Escrituras, ele é um herege, e ipso fato, automaticamente pelo fato de tornar-se herege ao dizer que Cristo não era pobre, ele perdeu o seu poder papal. Então, no decreto Cunctus Populus de deposição do Papa João XXII, decreto este promulgado pelo imperador Ludovico IV da Baviera, o argumento central é justamente esse. O Papa é um herege, e se ele se tornou um herege, ele está automaticamente destituído do seu poder. E qual foi a heresia que ele cometeu? Defender a tese de que Cristo não era pobre. Então, vejam só a genialidade dessa questão. O coitado de São Francisco lá, ele só queria viver na boa, viver na pobreza, assim sem apego aos bens materiais, porque ele percebeu que o Filho de Deus viveu assim na terra e queria viver lá em fraternidade com seus irmãos, etc, etc. Uma coisa muito simples, uma coisa sem complicação jurídica, sem complicação política nenhuma, Aí passa lá uns 100 anos, acontece esse engodo todo, Esse engodo todo, e eles usam esse elemento que foi trazido na história do cristianismo, na história a história do cristianismo, a história da igreja, que foi trazido por São Francisco, usam esse elemento da pobreza evangélica como estrutura, como elemento teórico prático para lograr êxito na sua empreitada. Então, se vocês perguntarem qual é a importância política do problema da pobreza, é justamente esse, encontrar. Ela representa a heresia que foi cometida pelo Papa, mediante a qual ele está automaticamente... Ela se desdobra, vamos dizer assim, eu diria que ela se desdobra, e por isso é complexo, ela se desdobra no terreno político. Veja bem, uma coisa que é interessante, o William falando agora, se a gente retomar, fizer uma reatualização, assim, de algo que está lá, dos medievais, já passou e tal, está falando do Papa, não sei o quê, ok. Mas, de novo, em filosofia política, nós estamos lidando com um conceito. O que deslegitimaria um governante hoje? Da Câmara, do Executivo ou do Judiciário? O que deslegitimaria? Não seria heresia, Seria o quê? O roubo,
as pedaladas. O que seria? Desvio de portos. O que seria? Ou então, né, vamos chamar pelo Concílio de Latrão, né, e vamos pensar assim, bom, mas de agora em diante, todas as igrejas que funcionam no Brasil, né, que tem registro, católica, apostólica, romanas, luteranas, pentecostais, neopentecostais, todas elas vão começar a pagar impostos. Não vai ter mais isenção. São instituições que compõem a sociedade civil, assim como a ARI, né? A Associação Rio-Grandense de Imprensa, né? A OAB, né? São instituições. E de todas essas instituições vão começar a cobrar impostos. É uma reatualização de, por exemplo, claro que nós não temos um Felipe aqui, nós temos um presidente, mas que pode. Né? Que reações teria? Então, o legal, a gente estava conversando, né, tomando um café antes, né, dessa gravação, né, é como as coisas às vezes se tornam cíclicas. Né? De uma forma diferente, ainda nós estamos diante de situações que vão se repetindo, né? Por quê? Porque ainda o jogo do poder, né? Ou, se a gente quiser assim, não da política, mas da filosofia política, aqueles conceitos que o Aristóteles tratou, Cícero, os medievais, os modernos, continuam aí. Tem uma expressão latina para isso. Que é poder, legitimidade. Ou tem uma expressão latina para resumir isso que você está falando, mutatis mutandis. Mutatis mutandis. Mudado o que deve ser mudado. Quer dizer, a história se repete mutatis mutandis. Isto é, a história se repete com outras roupagens, de outras formas, com outros personagens. Aqueles que ocupam o poder religioso, que ocuparam o poder religioso lá não são os mesmos que aqui. Os que ocupam o poder civil lá não são os mesmos que aqui. Então, quer dizer, muda a roupagem, muda o cenário, muda a apresentação. Mas se nós olharmos, digamos assim, para a estrutura ontológica da realidade, né, aqueles paradigmas, aquelas categorias estão ali. Então a gente consegue identificar certas categorias de comportamento sócio-eclesiástico, político, né, e a gente pode transportá-las para cá e usá-las como chave de leitura para interpretar também a nossa realidade. Né? Então é uma forma também de fazer pesquisa, né? E de fazer filosofia. E de fazer filosofia também, não é? Então, meus caros, nesta segunda parte da quinta videoaula, onde nós procuramos falar um pouquinho do século XIV e deste segundo embate, desta segunda crise que aconteceu, basicamente nós falamos de duas coisas. Né? Como o professor Pedro falou, uma crise externa entre o Papa em relação à Igreja, né? Uma crise externa em relação ao Papa João XXII e o Ludovico IV da Baviera, basicamente porque o Papa se recusou em reconhecer a eleição dele, não é? Ele disse, olha, já que os príncipes eleitores não entraram em acordo, já que vocês estão brigando entre si, eu não vou decidir essa questão. Eu simplesmente vou pegar o império de volta para mim, já que ele é meu, né? E aí começou a função. Esse é o problema externo entre o Papa e o Imperador. O Papa se recusou a reconhecer a eleição de Ludovico IV da Baviera e, além disso, ainda pegou para si o império, né? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo que nós falamos é o aspecto interno. E ele se complementa com o externo. Pô, o Ludovico IV da Baviera não aceitou essa reivindicação do João XXII de que ele seria o imperador, porque o Ludovico IV entendia que efetivamente ele era o imperador. A estratégia qual foi? Não, eu vou ter que encontrar um jeito de depor esse Papa. Né? Mas como o professor Pedro bem dizia, né? Como depor o Papa? E aí foi quando eu tomei a palavra e disse, não, a melhor estratégia... Eles foram brilhantes, né, nessa estratégia, é encontrar uma maneira de fazer com que o Papa se autodeposse.
E de fazer uma explosão interna. Uma explosão interna, né? Exatamente, botando uma bomba atômica dentro do próprio papado. Que estratégia foi essa? Mostrar que o Papa era um herege. E qual foi a mais absurda heresia que o Papa poderia ter cometido? Dizer que Jesus Cristo não era pobre, tal como os franciscanos pretendiam. E isso nós só entendemos, né, com essa junção dos franciscanos, né? Isso vai ficar mais claro depois quando nós formos falar sobre Ockham e Marcílio de Pádua mais à frente, né? Ockham, Marcílio de Pádua, que o Marcílio de Pádua não era franciscano, mas o Ockham, o Miguel de Cesena, o Bonagrácio de Bérgamo, o Francisco de Ascoli e tantos outros, eram franciscanos que se refugiaram, que ficaram sob a proteção do Ludovico IV da Baviera. Então, eles eram conselheiros do imperador. E aí fica claro que o imperador Ludovico IV pegou essa argumentação toda dos franciscanos que estavam ali com ele sendo conselheiros, né? Então, esta é basicamente a síntese do século XIV, e está o texto lá da professora Armênia, como nós dissemos na primeira parte da videoaula. Quem quiser aprofundar esse tema, que aprofunde; se não quiser, que não aprofunde. A proposta está aí, né? Tem muita coisa interessante ali. Enfim, acho que é isso. Do século XIV era isto. E no próximo módulo, então, já vamos para a Junta Dor, depois Ockham, e depois, então, vamos encerrar a disciplina com Maquiavel. Ver um pouquinho mais de perto a fundamentação desse imbróglio todo. Porque aqui nós apresentamos um aspecto muito mais histórico, não é? Nós queremos ver depois o aspecto mais teórico, filosófico, não é? Isso aí, pessoal. Até mais. Até mais.